chegar e aqui ficará por 4 anos. Ele nos leva para conhecer a Basílica, visitada por cerca de 7 milhões de pessoas por ano. Ela também é chamada de Basílica Papal e tem o segundo maior refeitório da Europa, mas hoje apenas 70 franciscanos vivem aqui. Nesse refeitório aqui, os 2 últimos papas já estiveram aqui, já almoçaram aqui conosco, João Paulo II e nosso Bento XVI, né? Visitamos a sala com as relíquias do santo. As vestes simples, feitas de retalhos costurados, são poucas, mas valiosíssimas lembranças de São Francisco. Lá embaixo fica a capela onde o corpo dele está sepultado. É um dos locais preferidos dos fiéis, e os freis vêm aqui todo dia. Livros afrescos contam a história do santo. Em 1182, nasceu em Assis um menino de nome Giovanni, filho de uma família rica que vivia do comércio de tecidos. Ele também trabalhava para o pai. Porque os tecidos vinham da França, começaram a chamá-lo de Francesco, o pequeno francês, a origem do nome Francisco. Foi nessa igrejinha de São Damião que o jovem Francisco viu uma cruz e ouviu um chamado divino para que ele reformasse a igreja. Lá embaixo, no meio da planície, se vê hoje a cúpula de outra grande basílica, Santa Maria dos Anjos. Mas na época de Francisco não tinha quase nada, apenas uma igrejinha em ruínas. Ele entendeu que o pedido divino de reforma da igreja era um mãos à obra literal e reconstruiu sozinho a pequena igreja. Só depois percebeu que sua tarefa, na verdade, era outra. Ele começa o processo de reconstruir a igreja, né, que estava em ruína no sentido de evangelização. Foi nesse local, também conhecido como Porciúncula, que o trabalho dele junto aos pobres nasceu, que a Ordem dos Franciscanos começou, e aqui ele morreu com apenas 47 anos de idade, no ano de 1226. Depois da morte de Francisco, a Basílica de Santa Maria dos Anjos foi construída para abrigar a pequenina feita por ele. Esse padre italiano explica. Na época, a igreja vendia o que se chamavam indulgências, o perdão de Deus. Francisco conseguiu do Papa a permissão para que a igrejinha dele oferecesse indulgências. Só que ele não vendia, dava de graça. Achava que todos nós precisamos do perdão para reconstruir nossas relações. O perdão dos amigos, da família e, claro, o perdão de Deus, diz o padre Pasquale. Um afresco mostra que o Papa da época sonha que São Francisco de Assis sustenta, com sua fé, toda a igreja. Em outra pintura, se vê um Papa atento ao que São Francisco diz. Antes de abraçar a religião, Francisco chegou a lutar numa guerra, mas essa estátua mostra que depois de convertido, ele preferiu a paz e deixou uma mensagem que praticamente o torna o padroeiro da ecologia. São Francisco de Assis causou uma revolução na igreja da época. Era Idade Média, tempos de muita superstição, de uma igreja que falava o tempo todo em pecado e inferno. No meio disso tudo, São Francisco de Assis foi uma espécie de um raio de luz. Alguém que pregava não só a solidariedade aos pobres, mas também o amor à beleza da natureza, vista por ele como criações e criaturas feitas por Deus, assim como as pessoas. No Alto de Assis se vê um pouco dessa beleza, a planície, as plantações, as montanhas e as revoadas constantes de pássaros. Diziam que São Francisco se comunicava com eles, que os amava, que via a importância de cada um deles na riqueza da vida. Essa é uma mensagem que toca muito aos jovens de hoje, e São Francisco de Assis parece ser um dos santos favoritos. Centenas de milhares deles, a igreja espera quase 2 milhões, vão se encontrar com o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio de Janeiro. A primeira, única Jornada Mundial da Juventude que aconteceu na América Latina foi em Buenos Aires, mais de 25 anos atrás. E agora a segunda acontecer no Brasil, justo com um Papa que veio de Buenos Aires. Então será uma alegria para todos nós. Para terminar a visita, Frei Evilásio nos leva aos locais mais privados, magníficos da residência dos franciscanos. São arcos centenários, de pedra, tudo muito simples, sólido, sem adornos, mas de uma força enorme, como as mensagens de São Francisco de Assis. Necessidade do perdão, amor à natureza, cuidar dos que mais necessitam e a essencial, simplicidade, que tem tudo a ver com o novo Papa. E nós estamos vendo nesses últimos dias, ele já está falando com o seu comportamento. Buonanotte e buon
in riposo.